Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Porque é o único livro de Ruth, é o único livro de uma mulher na Bíblia. Como uma tragédia pode servir de experiência para nós? O que é a lei do levirato? Como podemos ser diferentes num mundo iníquo? Quais foram as 5 virtudes de Ruth? E como a verdade nos libertará? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana nós vamos estudar o livro do Vem Segue-me, a lição do livro de Ruth e o início de 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 3. Nessa primeira parte do Vem Segue-me, eu vou ficar apenas com o livro de Ruth, para nós podermos aprender algumas coisas sobre essa mulher que se tornou uma mulher especial. É uma mulher que é a única que tem um livro, né, na Bíblia com o nome dela. E nós vamos entender por quê. Apenas lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria que pudesse assistir essas aulas. Então nós vamos estudar o livro de Ruth e nós vamos falar um pouco da vida e conhecer um pouco quem é essa mulher Ruth, né? Então, o livro de Ruth contém uma das mais belas histórias jamais escritas. Apesar de sua história transcorrer num ambiente em que havia caos político e degeneração moral em diversos lugares do país, esse relato não contém nenhum só detalhe degradante, e todo ele é edificante e acalentador. Eis alguns exemplos da suave devoção e obediência contidas nessa história de Ruth, e nós vamos ter o privilégio. Então eu vou enumerar aqui algumas coisas que vai nos mostrar um pouco sobre essa mulher, Ruth. Primeiro, o casamento de Ruth com Malom fez com que fosse convertida de seus costumes moabitas para o povo de Israel. Então ela não era israelita, né? Ela era moabita, mas ela se converteu, né? E ela não adorava, porque os moabitas adoravam ídolos, né? Era um povo pagão. A segunda razão, a escolha que Ruth fez de ficar ao lado de sua sogra viúva, Noemi, é um exemplo de interesse altruísta pelos outros. O terceiro, os atos de bondade de Ruth e Boaz praticaram e exerceram um efeito positivo nos que viviam ao seu redor. Então, como nós vimos lá no item 1, ela havia se casado com Malom, nós vamos entender, depois ela se casou com Boaz. Quarto, a virtude e integridade de Ruth impressionaram o nobre Boaz, o qual agiu honrosamente com relação a ela, demonstrando a sua disposição de assumir as suas responsabilidades familiares. E nós vamos entender isso. E o quinto, a união de Boaz e Ruth originou uma posteridade real, da qual nasceu o rei Davi e, eventualmente, Jesus Cristo. E naquela época a média de geração era uns 40 anos. Então nós vamos entender que houve a descendência de Davi, de algumas gerações, Cristo, que Jesus Cristo nasceu nessa descendência, né? Nessa linha. Vamos entender aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho até um pouco da história da família, para nós podermos entender o gráfico aqui. Então, Elimeleque era então casado com a Noemi. Então, os dois eram casados e os dois tiveram 2 filhos, o Malom e o Quilion. E esses filhos deles se casaram, né? Isso um pouco depois,
E então Malom se casou com a Ruth e o Quilion se casou com a Orfa. Mas aí aconteceu o que poderia ser considerado uma tragédia, né? E as três ficaram viúvas, ou seja, o Elimeleque morreu, depois o Malom e depois o Quilion. E as três ficaram viúvas. E naquela época era um costume que quando o marido ele falecia, a mulher não tinha nenhum direito às propriedades se não tivesse filho, né? E eles não haviam ainda, na verdade, tido filhos. Então, de uma certa forma, Ruth ela não teria o direito das propriedades. E a Noemi, que era sua sogra, disse para ela, olha, vai para casa, né? Mas ela não quis ir para casa. E nós vamos entender algumas coisas aqui do aspecto da Noemi. E é importante nós conhecermos um pouco sobre essa lei, que é uma lei chamada a Lei do Levirato. O que seria essa lei? Em que consistia o casamento no levirato que Noemi esperava conseguir para Ruth e Boaz. Então nós vamos ver lá no capítulo 4, de 1 a 11, vai nos explicar um pouco sobre esse levirato. Mas antes de nós lermos esse capítulo, ou esses versículos, na verdade, vamos ver a lei, né? Porque a lei veio um pouco lá atrás. Em Deuteronômio é que está registrado como que funcionava essa lei do levirato. Então nós vamos ver lá no Deuteronômio 25, do versículo 5 até o versículo número 10. Então aqui explica o que é essa lei do levirato, né? E como é que funcionava isso. Então no 5 diz, quando alguns irmãos morrem juntos, e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. O seu cunhado se achegará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Então, se o marido morre e eles não têm filho, então o parente mais próximo, né, ele tem que assumir isso, para dar, inclusive, posteridade para o irmão. Inclusive, o primeiro filho se ela se casa com o cunhado, o primeiro filho é dado, reconhecido como o do pai que faleceu, para que ela possa ter então os direitos à propriedade e às coisas que o marido possuía. No 6 diz, e acontecerá que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, então isso era uma lei. E se de repente o cunhado falou, não, eu não quero essa responsabilidade. Então tinha um ritual que tinha que ser feito. Então ele subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Isso no caso de uma negação, né? Existe uma outra maneira também, que é uma forma, né, legal. Aqui no caso a lei dizia que se ele se recusar, os anciãos iam conversar com ele e dizer, olha, é lei, você tem que fazer, você tem que cumprir. A não ser que alguém ou um outro parente mais próximo assumisse, então ele iria, na verdade, cobrir essa falha ou falta do parente mais próximo. E nós vamos ver que isso aconteceu com Ruth lá na frente. Agora, é importante entender como é que funcionava essa lei,
para nós podermos, na verdade, saber. Era a lei e tinha que acontecer. E foi o que aconteceu com a Ruth, né? Porque o seu marido morreu e ela então, como Noemi havia dito para ela voltar para casa, e ela falou que não, né? E aí então vamos ver que Noemi desejava ajudar sua fiel nora Ruth a conseguir um marido e uma família. Para tanto, considerou a possibilidade de elas casar dentro da lei do levirato, um costume que prevaleceu por muitos anos em Israel. E em relação a essa lei, nós vamos ver aqui alguns detalhes, e aí nós vamos ler então o capítulo 4, do versículo 1 a 11, para nós podermos entender o que aconteceu com a Ruth. Estes versículos definem a lei do casamento do levirato, a qual estabelecia que o irmão do falecido deveria casar-se com a viúva e suscitar uma família ao irmão morto. Esse costume provinha, na verdade, segurança à viúva, que de outra forma poderia ficar desamparada e sem amigos. Se o falecido não tivesse irmão, era requerido que algum outro parente mais distante cumprisse esse dever, o qual assim se tornava o seu Goel, ou um redentor, ou na verdade um protetor. Vamos lembrar que nós falamos já desde algumas aulas do Vem-Segue, que muitas coisas que acontecem na época do Velho Testamento, tudo é na verdade um protótipo de Cristo, ou o que Cristo faria, ou o que ele passaria. E aqui nós vamos ver esse exemplo. O primeiro filho nascido da viúva em seu novo casamento era considerado como filho do marido falecido e herdava as suas propriedades. Agora, a palavra levirato não tem nenhuma relação com a tribo de Levi. Pelo contrário, é derivada do termo latino levir, que significa irmão do marido. Até houve uma experiência na época de Cristo, né, que na verdade os saduceus usaram essa lei para tentar enredar Jesus, quando perguntaram a quem uma mulher, nesse caso, pertenceria na ressurreição. Então lá em Mateus 22, é aquela mulher que tinha se casado, que os maridos morreram, né, e ela teve na verdade 7 maridos, e aí eles então foram questionar Jesus Cristo até para enredar, né, para pegar ele numa armadilha, para até condenar ele de acordo com a resposta. E aí Cristo usou, inclusive, explicou, né, vocês não viram a lei do levirato, vocês não viram como é que é? E aí ele usa aquela escritura, ou aquele ensinamento que diz que as pessoas, quando morrem, não são casadas, assim, no sentido se não casaram legalmente, pela lei, né? Mas embora os judeus na época não entendiam isso, esse princípio, como nós entendemos hoje, né? Então uma pessoa precisa ser casada e na verdade selada para que esse casamento perdure após essa vida, né? E é por isso que então que o Senhor falou que além o véu ou além a morte não se dá em casamento, né? Porque ele sabia que ela não estava, na verdade, selada, né? Aqueles homens. E aí então nós vamos ver aqui ainda o gráfico. Então vamos lembrar que Emelec morreu, Noemi ficou viúva, Malom e Quilion morreram, e a Ruth então, como viúva, aí ela tinha, e houve alguns episódios aqui, algumas coisas que aconteceram, e havia um parente próximo, mas não era o mais direto, que era o nome dele era Boaz. Então vamos ver lá no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 3, só para nós podermos entender, que na verdade, e às vezes lendo a história aqui, talvez eu vou falar, nossa, mas é que no nosso costume hoje, né, normalmente é o homem que pede a mulher em casamento, né? E aqui, de uma certa forma, foi Ruth que pediu em casamento Boaz. E dá para notar aqui, capítulo 3, do versículo 5, né? Diz lá, e ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei, porque a sogra dela falou para ela, porque como elas eram, na verdade, pobres, havia um costume na época que as pessoas carregavam milho, espigas, e o que caía no chão, eles não podiam pegar, eles tinham que deixar para
para as pessoas pobres. E aí então tinha várias pessoas que ficavam lá esperando. E aí a Ruth também estava lá e ela ia pegar aquele milho, né, aquela espiga. E o Boaz estava lá, né? E aí diz lá, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então foi ela, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Então ela deitou em cima dos pés dele, e ele acordou e viu a mulher lá, então ele perguntou no 9. Então aí o Boaz perguntou, quem és tu? E ela disse, eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a aba do teu manto sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E o que é o remidor? Então vamos lembrar do protótipo de Cristo, né? Que redimiu, remiu. E nós vamos ver aqui no capítulo 4, fala várias vezes essa palavra. E na verdade cabia isso para aquele que tinha que assumir a mulher do irmão, né? E Boaz ele era na verdade um parente, mas não o mais direto. Então o que aconteceu? Ela aqui falou assim, pois estende pois a tua aba, né? E se nós formos ver lá no rodapé, fala símbolo de proteção, especialmente no casamento. Então, ela de uma certa forma estava dizendo para ele, olha, você é meu parente e você é meu remidor. Então, na verdade, estende a tua graça sobre mim, né? E me tenha como, ou me assuma, né? Ou assuma a responsabilidade, porque meu marido morreu. E aí no 10, o Boaz falou para ela, e disse ele, bendita do Senhor sejas tu, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos moços foste, quer pobres, quer ricos. Então aqui dá para observar que o Boaz já era um pouco mais assim velho do que ela, né? E chamou ela até de filha, mas ele até falou, elogiou ela, né? Porque ela não procurou moços, né? Seja pobre ou rico, né? Mas ela fez para cumprir a lei do levirato. No 11, agora pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então a Ruth já era conhecida como uma mulher virtuosa, né? E ele falou assim, olha, eu vou assumir isso, só que se, na verdade, o parente mais direto se recusar, porque aí é o direito dele, né? Então tinha um parente mais direto, que nós vamos ver aqui, e aí ele diz aqui no 12, porém agora é bem verdade que eu sou o remidor, mas ainda há outro remidor mais próximo do que eu, que é esse outro parente que tem um grau de parentesco mais próximo do que o Boaz. Então o direito era dele primeiro, né? E aí nós vamos ver no capítulo 4 o que aconteceu então. E Boaz subiu à porta e aceitou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. Então é aquele parente mais próximo que tinha o direito de casar com a Ruth, antes do Boaz, né? Se ele se recusasse. Aí ele ia passando e disse-lhe, ô fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e aceitou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, aceitai-vos aqui. Então, na verdade, Boaz, por quê? Porque a lei, se ele abrisse mão ou ele não quisesse assumir o casamento com a Ruth, ele teria que, na verdade, oficialmente ou legalmente, né, para que ele não passasse por aquele tipo de... Se ele se recusar, ela teria o direito de tirar os calçados dele e ainda cuspir no rosto dele. Mas para que ele não passasse isso, ele poderia também recusar legalmente e teria que ter testemunhas. Por quê? Porque aí nós vamos ver o que aconteceu. E aí ele convidou aqueles anciões da cidade para se assentar do lado, e assentaram-se. E lá no versículo 3, então disse o remidor, Noemi, que retornou da terra dos Moabitas, vende aquela
parte da terra que foi de Elimeleque, o nosso irmão. E que aí então eles estavam conversando, ó, o nosso irmão morreu, e aí tem a riqueza, as propriedades e tudo mais, e o direito é seu, né? Se você casar com a Ruth, para ela poder ter essas propriedades também. E aí no 4 diz: E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, e hás de redimi-la, redime-a, e se não se houver de redimir, declaro-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então ele falou para ele: ó, você que tem o direito primeiro, mas se você não quiser, eu sou o próximo, né? Mas você tem que falar isso, você tem que dizer que não pode ou não quer, e aí tem as testemunhas e legalmente vai acontecer aquilo. E aí o que aconteceu? Então disse ele: eu a redimirei. Né? O Boaz falou: se você não fizer, eu vou. E disse, porém, Boaz: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, que era aquele parente mais próximo, né? Então pode ver quantas vezes nós já vimos aqui a palavra remidor, remissão. Cristo é o nosso, né, vamos dizer, remidor. Ele que vai nos resgatar, vai nos assumir, né? E através da expiação de Cristo, ele tomou sobre ele os pecados do mundo e nos remiu, né, perante o Pai. Então, no 6 diz: Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herdade. Redime para ti a minha remissão, porque eu não a poderei redimir. Então vamos entender aqui, muitas vezes redimir, né? Então ele disse para o Boaz: olha, redime para ti a minha remissão. Então, aí ele disse assim: por favor, assuma isso, porque eu não vou poder assumir. E aí no 7 diz: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Então era um ritual, um costume, da mesma forma quando alguém, por exemplo, vendia uma propriedade para outra pessoa, e aí para assumir, como se fosse um contrato, o dono daquela propriedade que vendeu, ele tirava os calçados e dava para a pessoa que comprou. E isso era um sinal dizendo o seguinte: olha, eu não vou desfazer o negócio, eu não vou mais pisar aqui porque não é mais minha propriedade, é sua. E ele dava o calçado dele para outra pessoa como se fosse um contrato. A gente faz hoje no papel, nessa época eles faziam isso, eles tiravam o calçado e davam para a pessoa. Então a pessoa tinha certeza e até, vamos dizer, um documento, né, dizendo: olha, ele disse que não vai voltar, não vai requerer porque a gente fechou o negócio, né? E da mesma forma na lei do levirato. Então, para ele legalmente abrir mão da responsabilidade que ele tinha na verdade, redimir a Ruth como esposa dele. Mas ele disse que não podia. E aí ele pediu para o Boaz, que era o outro parente mais próximo. E o Boaz falou que tudo bem, mas aí ele tinha que então fazer isso perante aqueles anciãos, que eram as testemunhas. Então ele tirou o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então ele falou: não, oficialmente você pode redimir a Ruth e tá aqui meus sapatos para a gente fechar o negócio. E tinha as testemunhas, né? Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quileon e de Malom, e da mão de Noemi. Então a Noemi era a única que estava viva, né? Porque o marido, que era o Elimeleque, morreu, e os dois filhos, Quileon e o Malom, que o Malom era o esposo da Ruth e faleceu. No 10 diz: e de que também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos,
e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. Quer dizer, eles disseram: não, estamos vendo, somos testemunhas de que você agora é o novo marido da Ruth, né? E que todas as propriedades do marido dela, que era o filho, né, do marido e do sogro, vai vir para ela e para Noemi. E aí eles disseram: somos testemunhos, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, as quais edificaram a casa de Israel. E importa-te valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Então aí eles, de uma certa forma, disseram até que o Senhor abençoasse aquilo, assim como Raquel e Lia, que eram as esposas de Jacó, e isso aconteceu. Então aqui no gráfico nós vamos ver o que aconteceu então. Ruth e Boaz se casaram, e aí os dois tiveram o filho e deram o nome de Obed. Obed, então, mais tarde, depois de algumas gerações, teve o filho Jessé, e Jessé gerou o Davi. E aí depois nós vamos ver, e é só olhar depois aqui no final do capítulo 4, que nós vamos ver que a geração de Jesus Cristo passa ou veio da época do Davi, né? Então nós vamos aprender isso também. Ok? Espero que tenha ficado, eu sei, talvez a lei do levirato hoje não existe isso e tudo, mas só para nós podermos entender, porque vai se falar muito, ou talvez ao estudar alguém já viu essa palavra, né? A lei do levirato, então nós já sabemos o que é a lei do levirato, né? Então, Ruth foi uma grande mulher de Deus. Suas qualidades, sua história foram tão marcantes que ela ganhou um lugarzinho na Bíblia. As qualidades de Ruth, né? Então, é a única mulher na Bíblia que tem um livro com o nome dela, né? Ou com a história dela. E aí ela tinha várias qualidades. Quais são? Fidelidade, era uma mulher prestativa, reconhecida, obediente e edificante. Mostra-nos o quanto ela foi importante, mesmo sendo moabita, oriunda de uma nação pagã, que os judeus repudiavam essa nação por serem idólatras e rivais. Ruth achou seu espaço entre o povo judeu. E logo eles perceberam e viram, né? Essa jovem moabita é diferente. Então, é possível ser diferente, mesmo num mundo como nós estamos hoje, ou na época da Ruth, né? É possível. Aquela escritura que fala né, viver no mundo sem ser do mundo, a única forma de nós conseguirmos isso é nós vivermos em elevados padrões. Porque se nós somos viver na média do que o mundo faz, e a gente está na média, nós vamos estar equiparados a eles. E a única forma de viver nesse mundo sem pertencer ao mundo, é estar acima disso, ou nos padrões elevados. E Ruth superou todas as adversidades à sua volta, e se tornou uma das maiores referências bíblicas de uma mulher dedicada. A história de Ruth nos traz um exemplo de uma mulher de Deus e agraciada pelo Senhor. E nós vamos ver agora 5 virtudes de Ruth, e que não só as mulheres, mas todas as pessoas devem buscar melhorar esse atributo. E Ruth já tinha esse atributo, né? Então nós vamos ver lá em Ruth 1, 16 a 18, nós vamos ver esse aspecto. Disse, porém, Ruth, né? E aí diz lá: a mulher de Deus deve ter fidelidade. Ruth foi tão fiel à sua sogra que preferiu segui-la do que voltar para a casa de seus pais. Então lá no capítulo 1, do versículo 16 ao 18, ela disse, porém Ruth, não me inste, porque na verdade a sogra dela, a Noemi, quando o filho morreu, ela falou: olha, volta lá para a casa dos seus pais, né? E a Ruth falou: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu,
e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é meu Deus. Ela havia se convertido e queria continuar firme. E ela amava muito a sogra, né, a Noemi. E a Noemi ajudava muito ela, né? Mas um ponto aqui importante também que nós podemos fazer uma aplicação para nós, as nossas famílias, é às vezes nós realmente perguntarmos, né, para nós mesmos, assim como Ruth falou, né, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, né? Então, uma coisa que às vezes nós precisamos pensar: o meu Deus é o mesmo Deus do que a minha esposa? O nosso Deus como casal é o mesmo Deus dos nossos filhos? A família toda tem o mesmo Deus na mente, no coração e alinhado com as obras, né? Então é algo para que nós possamos dizer, o meu Deus é o seu Deus, né? E aí ela continua dizendo: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aí então, depois que ela falou isso, vendo Noemi, pois que ela estava de todo resolvida a ir com ela, então ela deixou de falar para ela voltar para casa, né? Porque ela viu que ela realmente estava. Então essa era a primeira, né, a virtude que ela tinha, fidelidade. A segunda virtude, a mulher de Deus deve ser prestativa, e Ruth era, né? Então nós vamos entender aqui, lá no capítulo 2, versículo 2, e diz lá: o que é ser prestativo? Ser prestativo é cumprir seus deveres e fazer mais do que lhe é pedido. Então essa escritura de Filemão 1:21 é interessante, que o apóstolo Paulo, né, visitando o amigo Filemão, ele fez um elogio para o Filemão, né, numa carta. E então lá nesse escritor Filemão 1:21 diz assim: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então essa é ser proativo, né? É você não precisa ser mandado em todos os detalhes. Você já tem uma visão do que precisa ser feito e você ser proativo, se organizar e talvez fazer mais até do que foi pedido. Foi o que Paulo falou pro Filemão aqui, né? Confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então isso é uma virtude, é um padrão que nós podemos buscar, um atributo que nós podemos buscar obter, né? E fazer. E quando a pessoa faz algo a mais, ela está servindo, está sendo útil. E Ruth era uma mulher muito prestativa, sempre disposta a fazer tarefas. E lá então no capítulo 2, versículo 2, e Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas após aquele a cujos olhos eu achar graça. E a Noemi então disse para ela: vai, minha filha, né? Então aí ela foi aquele trecho que nós vimos lá, que ela encontrou o Boaz e pediu para que ele pudesse assumir ela, né, como esposa. O terceiro atributo ou virtude é: a mulher de Deus é reconhecida. Quando a mulher tem o caráter de Deus, ela se torna reconhecida por onde quer que ela passe. Em seu trabalho ela é reconhecida, pois sempre faz tudo de coração e sem cara feia. Em casa ela é reconhecida como mulher de Deus por causa do seu comportamento exemplar. Seu marido a reconhece por causa do seu caráter cristão e seus filhos querem ser como ela. Enfim, por onde quer que ela vá, é reconhecida. E lá no capítulo 2, versículo 19, nós vamos ver então essa parte, onde diz: então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E aí ela falou: o nome do homem com quem hoje eu trabalhei é Boaz, né? E aí ela respondeu para a sogra dela, né? A quarta virtude de Ruth é: a mulher de Deus é obediente.
Então, quando a pessoa é obediente, automaticamente ela é humilde, pois aceita as ordens que são impostas e as cumpre de bom coração. Deus fica feliz ao ver um filho ou uma filha obedecer aos seus estatutos. Uma mãe fica contente ao ver o filho ou a filha, né, obedecendo a tudo que ela pede. Um patrão fica orgulhoso de ter um funcionário que sempre segue à risca as regras da empresa. Enfim, todos se agradam de pessoas obedientes. E lá em Ruth 3, versículo 5, é quando então a Noemi deu algumas instruções para ela, e ela disse: tudo quanto me disseres, farei. Né? Então, nós vimos já uma outra palavra, irei, farei, né? Faz parte do processo da obediência. Né? E a última virtude aqui apontada é a mulher de Deus é edificante. Ela pensa antes de falar qualquer coisa, pois sabe que suas palavras têm poder para edificar ou para derrubar. As obras das suas mãos são sempre para agradar a Deus. Ela faz tudo de acordo com as leis de Deus, pois isso edifica tanto a ela quanto a todos que estiver à sua volta. E aí vamos ver lá no versículo 10 do 4, 10 e 11, onde foi aquele que nós já lemos até, quando então o Boaz, ele disse para o remidor, se ele ia abrir mão, ele tinha que fazer aquilo perante aqueles anciãos que eram as testemunhas. Então, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, as quais edificaram a casa de Israel. E Raquel e Lia eram as esposas de Jacó. Né? Então, para encerrar, o presidente John Taylor, ele usou esse exemplo de Ruth, né, para descrever alguns santos modernos que também estavam dispostos a renunciar a seus lares e parentela, a fim de irem aonde o Senhor desejava que fosse. E vossa obediência a esses princípios retirou-vos de vossos lares, do aconchego e companhia de entes queridos, e vos trouxe aqui, pois sentieis o mesmo que uma antiga personagem quando declarou. Então ele estava falando sobre os pioneiros, hoje em dia, né, as pessoas que fazem missão, que de uma certa forma eles deixam a família, deixam para poder cumprir a missão. E aí então ele declarou as palavras que Ruth falou: porque aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E vos reunistes em Sião para seres instruídos nas leis da vida e escutardes as palavras que emanam de Deus, para vos tornardes um só povo e uma só nação, para participardes do Espírito e preparardes a vós mesmos, vossos progenitores e vossa posteridade, para receberdes uma herança eterna no reino celestial. Encerrando, nós vamos ver uma citação do presidente Kimball. Os profetas, na verdade, sempre estiveram ansiosos de que os santos encontrassem essa paz que advém do viver-se uma existência cristã. E o presidente Kimball deu-nos o seguinte desafio: não seria necessário que todos nós limpássemos a casa? E aí ele faz essa declaração. Isso é do livro do presidente Kimball. É um livro, na verdade, com o título A Fé Precede o Milagre. Então aqui são apenas alguns trechos, e aqueles que quiserem depois ler o livro, né? Eu provavelmente não consiga eliminar todo o lixo pornográfico, porém, minha família e eu não precisamos comprar ou vê-lo. Isso o presidente Kimball falando. Talvez eu não consiga fechar estabelecimentos duvidosos, mas posso ficar longe das áreas de honorabilidade questionável e má reputação. Posso não ser capaz de reduzir grandemente os divórcios da face da terra, nem salvar todos os lares desfeitos e filhos frustrados, mas posso manter o meu próprio lar agradável, meu casamento feliz, meu lar como um céu e meus filhos bem ajustados. Posso não ser capaz de impedir os crescentes apelos pela libertação das leis baseadas nos preceitos morais, nem mudar todas as opiniões relativas à libertação sexual e crescentes perversões, mas posso garantir a minha devoção
a todos os elevados ideais e padrões em meu próprio lar e esforçar-me no sentido de proporcionar à minha própria família uma vida espiritual feliz e interdependente. Então, talvez, é o que o presidente Kimball está dizendo, talvez nós não vamos conseguir mudar o mundo, né? Mas nós podemos começar pelo nosso lar, pela nossa família, né? E isso já é um caminho, né, para nós sermos o exemplo, né, ou deixarmos o legado. Alguns vídeos anteriores, né, intitulado Qual é o seu legado, ou qual o legado que você vai deixar, nós falamos um pouco sobre isso. Então, quem quiser assistir, eu convido a buscar esse vídeo intitulado, né, Qual é o seu legado, ou que legado você vai deixar. Então, que nós possamos pensar a respeito disso, né? E encerrando, o presidente Kimball ainda continua dizendo: posso não ser capaz de pôr fim a todas as negociatas e atos desonestos nos círculos mais elevados, mas posso ser honesto e justo, cheio de integridade e honra verdadeira, e treinar minha família nesse sentido. Posso não ser capaz de assegurar as orações familiares, noites familiares, a frequência às reuniões e vidas espirituais e bem integradas aos meus vizinhos, mas posso certificar-me de que meus filhos sejam felizes no lar. Eles crescerão fortes e confiantes e se conscientizarão de que sua liberdade se encontra no seu lar, na sua fé em um viver digno e na oportunidade de servir. E como Jesus falou, a verdade vos libertará. Por isso que é importante conhecermos a doutrina por nós mesmos. E na perfeição que buscamos alcançar, não há virtudes que sejam mais importantes do que a integridade e a honestidade. E aí o presidente Kimball termina fazendo um convite. Sejamos, pois, íntegros, puros e sinceros, a ponto de desenvolvermos em nossos corações aqueles atributos da alma que tanto apreciamos nos outros. Nós vimos aqui um excelente exemplo de Ruth, né? Então, Ruth foi um exemplo com várias virtudes. E tão grande e especial foram as atitudes e a demonstração de fé que nós temos hoje 4 capítulos do livro de Ruth, né? Que relata e nenhuma parte fala de algo assim que seria talvez desagradável, né? Mas tudo é agradável sobre Ruth, o exemplo dela, a fé dela, e que possa nos inspirar e nos ajudar a encontrar as aplicações para que nós possamos usá-las, né? Hoje, nos dias atuais, de acordo com as nossas circunstâncias, né? Então, nós vamos encerrar essa primeira parte do Vem Segue-me. E a segunda parte, então, depois nós vamos, na verdade, falar sobre o profeta Samuel. O início, né, começou quando ele foi chamado. Então, ele começou a trabalhar no templo e depois ele foi chamado como profeta. Então, que nós possamos ter aprendido, espero, com o exemplo da Ruth, e que o exemplo dela possa se estender no coração, não só das mulheres, né, mas de todas as pessoas. Que possamos aplicar essas coisas e muito obrigado e até a próxima aula.